Já dizia o ditado, né? Bonzinho só se fala mesmo. Tem um tipo de homem que todo mundo gosta. Ele é o típico cara que incorpora fortemente o arquétipo do prestativo, que sempre se coloca para ajudar as pessoas, que sempre está disponível, que evita discussão, que não quer incomodar ninguém, que pensa 10 vezes antes de falar alguma coisa que possa desagradar, que no fundo ele só quer ser um cara legal. O problema é que depois de um tempo, esse mesmo cara começa a perceber uma coisa: ele está sendo legal com todo mundo, menos com ele mesmo. E se tu clicou para ver esse vídeo porque tu tem se sentido o cara bonzinho, talvez esse seja o teu problema. Já dizia o ditado, né? Bonzinho só se... Mas calma, tu não precisa virar um babaca que explode por qualquer coisa e nem precisa ficar agressivo de forma reativa com os aproveitadores e narcisistas que surgem no teu caminho. Nem sair por aí tratando os outros mal, se vingando da sacanagem que fizeram contigo no passado ou que continuam fazendo atualmente. Se tu tá cansado de ser o cara bonzinho, que sente que só se lasca no final, que recebe menos do que tu deveria, que sofre pela ingratidão dos outros que tu ajuda, que sempre tem que se conformar com migalhas, que só se envolve com as piores mulheres porque as outras não conseguem enxergar valor em ti, fica comigo nessa aula, que eu já senti na pele tudo isso que tu tá passando. E por isso eu tô aqui para te falar que existem algumas atitudes que tu precisa fazer e desenvolver para deixar de ser otário pra gente folgada. Mas antes, deixa eu chamar a vinheta e, claro, vender meu jabá. Se tu não me conhece e caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Rafael Freire, sou estrategista digital e aqui no MEN o assunto é desenvolvimento masculino com o minimalismo para eliminar o que atrasa e ferra com a tua vida. O estoicismo para que tu possa desenvolver habilidades para se tornar um cara mais confiante e fazer o que precisa ser feito. E claro, o marketing para que tu possa colocar grana no teu bolso a partir do que tu já é foda em fazer. Então, se esse assunto te interessa, clica logo para assinar o canal e ativa o sininho para receber os meus outros vídeos de primeira mão, porque bem que eu poderia estar fazendo uma outra coisa por aí, mas eu parei aqui só para te ajudar com esse assunto. E o melhor, é rápido e tu não precisa pagar nada por isso. Em primeiro lugar, meu irmão, para de esperar que as pessoas adivinhem o que tu quer. Meu irmão, olha quanta situação ridícula acontece porque a gente não fala claramente o que quer, né? Tu quer uma promoção, mas tu fica trabalhando quieto, esperando que o teu chefe ou que o teu cliente perceba. Tu quer sair com uma mulher, mas aí tu fica dias, semanas, meses, anos, só na friend zone, só conversando, só fazendo favor, só sendo um cara legal, só sendo extremamente disponível e nunca fala que tu quer sair com ela. Tu quer que alguém pare de fazer determinada coisa, mas aí tu vive engolindo aquilo, porque tu não quer parecer um cara chato. Aí no final, tu fica puto e frustrado. E o pior, tu começa a remoer por dentro que ninguém te respeita, ninguém te valoriza. Porra, mas como a pessoa vai respeitar uma posição, uma vontade ou um desejo que tu nunca manifestou, pô? Não tem como. Fala, meu irmão, bota pra fora. Pede, assume o teu papel de homem. Isso, inclusive, é uma prerrogativa cultural que nós, que somos homens, temos, que é de justamente puxar a responsabilidade e a iniciativa para si. Tu quer um aumento? Converse com o teu chefe, fala com o teu cliente. Quer sair com alguém? Convida, ou então pelo menos começa a trabalhar aí o teu frame para se sentir um cara mais confiante e se aproximar aos poucos dessa pessoa para avaliar se existem pontos em comum entre vocês que possam te dar sinais positivos de um possível encontro. Quer alguma coisa? Chama, fala, pede, solicita, conversa, explica. Agora, é claro que existe uma coisa importante aqui. Pedir não significa conseguir, né? A pessoa pode dizer não. O teu chefe ou o teu cliente pode rejeitar o teu pedido de aumento. A mulher que tu está querendo sair pode recusar o teu convite. O teu amigo pode não concordar contigo em tudo. E tá tudo bem, brother. Assim como tu tem o direito de falar, de pedir, de convidar,
Dizer não é o direito da outra pessoa. Tu precisa aprender a suportar o não, sem interpretar isso como uma tragédia. Porque quando tu tem medo de ouvir o não do outro, tu começa a sofrer, tu começa a ter sintomas de ansiedade, a se encolher e começa a viver tentando evitar qualquer situação em que alguém possa te rejeitar. E aí tu começa a se comportar de acordo com a expectativa dos outros. E aí isso nos leva ao segundo ponto. Para de colocar todo mundo na tua frente. Eu sei que tu deve ter aí aprendido na tua infância, na família, na escola, na religião, que ser disponível para as pessoas é uma coisa boa, é uma virtude. Só que, meu irmão, na vida adulta, isso muda até tu perceber que a tua vida está sendo administrada pela agenda, pelo desejo, pela vontade, pelo egoísmo e pelo oportunismo dos outros. Por exemplo, tu marcou de treinar, aí aparece alguém pedindo um favor, tu faz. Tu tinha planejado estudar, aí alguém te chama para sair e gastar dinheiro enchendo a cara, tu vai. Tu precisava descansar, aí alguém precisa de alguma coisa e tu responde, claro, pô, pode deixar, eu faço, sem problema. Até que chega a noite e tu percebe que tu passou o dia inteiro resolvendo o problema dos outros e não fez nada daquilo que tu precisava fazer por ti mesmo. E aqui tem uma diferença importante. Responsabilidade não significa disponibilidade permanente. É claro que tu pode ajudar a tua família, um amigo, um irmão, né, o pai, tua mãe, um tio, primo, sei lá. Enfim, ser um cara prestativo. Mas também tu precisa ter prioridades, as tuas prioridades. Se tu diz sim para todo mundo, tu precisa entender que cada sim que tu dá para alguém pode estar custando um não para alguma coisa tua. Tempo para treinar, tempo para estudar, tempo para trabalhar num projeto que tu tenha aí, tempo para descansar, tempo para construir a vida que tu quer. Então, a partir de agora, aprende a dizer sem culpa. Cara, hoje eu não posso. Pô, mano, eu não vou conseguir. Pô, eu tenho uma outra coisa marcada. E aqui um detalhe muito importante. Não é só o que tu diz, mas como tu diz. E aí entra o teu tom de voz, a expressão do teu rosto, a tua expressão corporal. Ou então, se isso for muito para ti, ativa a palavra que mais pode te fazer economizar centenas e milhares de reais com remédios e terapias. Não, 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 não. Essa palavra é foda. Com ela, tu não precisa se obrigar a inventar uma história de 15 minutos, uma vida inteira, para se justificar, sofrer por isso e depois sofrer ainda mais para tentar lembrar do que tu falou para não ser pego na mentira. Tá fazendo sentido até aqui, man? Então deixa o teu like para eu entender que eu estou conseguindo te ajudar com esse assunto e bora seguindo, que ainda tem muito mais pela frente. Para de precisar da aprovação de todo mundo. Essa talvez seja uma das raízes do problema. Tu quer falar alguma coisa, mas aí tu pensa, pô, será que vão achar estranho? Tu tem uma opinião, aí tu pensa, pô, melhor ficar quieto. Tu faz uma piada e ninguém ri, bem, aí pronto, aí acabou pro cara. Tu começa a revisar mentalmente tudo que tu falou. Meu irmão, nem todo mundo vai gostar de ti. E o quanto antes tu entender, aceitar e viver tranquilo com relação a isso, melhor. Tu pode falar alguma coisa inteligente e alguém discordar. Tá tudo certo. Tu pode fazer uma piada e ninguém acha graça. Tá tudo certo, pô. Tu pode tomar uma decisão e alguém achar que foi uma decisão idiota. E mais uma vez, tranquilo, de boa. Tu pode começar um projeto e alguém falar que também não vai dar certo. Tranquilo. Tu tem que entender que tu não tá construindo a tua vida para receber a aprovação unânime das pessoas. Isso não existe, muchacho. Mas atenção, tá? Ter opinião própria não significa também que tu tá sempre certo. Percebe aí como tudo é uma questão de perspectiva? Pode ser que tu ouça alguém, sei lá, que tenha bons argumentos, ou então que tenha uma certa experiência em determinado assunto, e com isso tu acabe mudando aí de ideia, e acabe reconhecendo que tu errou, que tu se equivocou, que tu não tinha analisado por esse prisma,
E isso é completamente diferente de concordar com tudo e com todos só para não gerar desconforto. Tu precisa desapegar da obrigação de querer ser o agradador e conseguir dizer, meu irmão, eu penso diferente. Cara, eu não concordo, eu não quero isso. E aí, mais uma vez, entra a questão de como tu diz o que tu diz e continuar tratando as pessoas com respeito. Simples assim, pô. Isso é posicionamento. E posicionamento é o que falta para muito homem bonzinho. Faz aquilo que tu evita por medo. É tapa na cara, pai. Levanta a base, porra. Isso. Aqui entra uma coisa muito importante do MEN, tá? A coragem não aparece antes da ação, antes de tu agir. Muitas vezes ela só aparece depois de tu agir. Tu tá com medo de conversar com alguém? Conversa. Tá evitando dar uma opinião numa reunião? Bota pra fora. Fala. Tu tá adiando uma conversa difícil? Puxa a conversa. Tá com vergonha de começar alguma coisa? Começa mesmo assim. Ó, eu sempre gostei de artes marciais, mas eu só comecei no jiu-jitsu na fase adulta por motivo de ansiedade em um momento um pouco delicado da minha vida e tal. E, inclusive, eu já sofri por ser o cara bonzinho. No começo foi complicado ser amassado pelo pessoal lá da academia, que era mais experiente, que até pirralhinho assim, bicho, me dando um show, me amassando. Fora a vergonha de não saber amarrar faixa, de não ter coordenação motora para fazer certos movimentos. Mas hoje, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, eu vejo que eu precisava desligar o meu orgulho e assumir a posição de aprendiz. Nesse meio tempo aí, eu até já fui campeão master aqui no Amazonas e hoje, boa parte do cara que eu me tornei e o próprio Projeto MEN tem uma ligação direta com o cara que eu era no passado e o cara que eu passei a me tornar atualmente por causa da arte suave. Enfim, o nosso cérebro odeia conflito. É por isso que quando a gente evita o desconforto, a gente sente alívio. E o cérebro acaba dizendo, porra, bicho, ainda bem que eu não fiz aquilo. Só que na próxima vez, o medo aparece ainda maior. E é por isso que tu precisa quebrar esse ciclo. Só que diferente do que tu possa pensar, do que possa parecer, tu não precisa começar fazendo alguma coisa gigantesca, algo completamente diferente do que tu tá fazendo atualmente. Começa pequeno, pô. Dá a tua opinião, faz uma pergunta, diz não, convida alguém para sair, fala com uma pessoa que tu normalmente não teria coragem de abordar. Olha só esse exemplo na prática. Um exercício que tu pode adotar para destravar tua comunicação é se expor aqui, ó, em locais abertos com um certo tráfego de pessoas. E aí adivinha, tu vai se expor ao ridículo, dando bom dia a essas pessoas. Olha só. Aqui. Né? Dá bom dia aqui para um desconhecido. Bom dia. Olha aí, você responde, tá vendo? As pessoas não mordem, pô. Dá um bom dia para as pessoas, só isso vai ficar. Bom dia. Aqui, ó, tá vendo? As pessoas não mordem, pô. Então, tu pode ter esse bloqueio por algum motivo, alguma coisa mal resolvida na tua infância. Bom dia. Bom dia. Olha aí, tá vendo? As pessoas não mordem, pô. Então resolve esse trauma fazendo esse pequeno exercício e me conta como foi a tua experiência. Vai para um local com muita frequência de pessoas, pode ser um mercado, pode ser um parque, pode ser onde for, e experimenta dar bom dia para as pessoas. Vai ver como vai ser, vai se libertar dessa neura que tem aí. Me conta depois do resultado, hein? Conforme tu vai exercitando a assumir o papel de ator principal da tua vida, tu vai perceber uma coisa muito interessante. Muitas vezes, o monstro que estava na tua cabeça era muito maior do que a situação real. E isso muda totalmente a tua relação com o medo, com a vergonha, com a timidez, com a ansiedade. E isso é muito mais valioso do que simplesmente tentar parecer um cara confiante, mas não passar de um babaca agressivo ou
do oposto disso. Um cara frágil e indefeso. São dois polos de um mesmo problema, né? O babaca e o indefeso. Já dizia o pensamento. Não se aprende a nadar estudando sobre a água. E por falar nisso, se tu tem o interesse em desenvolver a tua autoconfiança, fortalecer ou reativar aí o teu capital erótico masculino, melhorar a tua comunicação, aprender a criar conteúdo sem travar diante da câmera e se posicionar do jeito certo para vender aquilo que tu faz de melhor aqui na internet, o Upgrade Masculino Express é o curso do nosso movimento para te ajudar nesse objetivo. Eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para que tu possa conferir e se inscrever assim que essa aula terminar. Beleza? E por fim, mas não menos importante, aprende a ser um cara honesto sem ser um babaca. Os babacas, né? Esse talvez seja o ponto que mais confunde as pessoas. Aí tu vai falar, Rafael, então, como eu tenho que parar de ser bonzinho, agora eu vou falar tudo na cara. Aí tu começa a tratar todo mundo mal, começa a responder atravessado para as pessoas, começa a se tornar um cara agressivo, e por isso tu acha que tu virou um homem de personalidade forte, um homem de posicionamento. Meu irmão, calma, pequeno gafanhoto. Agindo assim, tu só comprova que tu só virou um babaca. Ser direto não significa ser desrespeitoso com a pessoa. Na verdade, é totalmente o contrário disso. Tu pode dizer, meu irmão, eu não concordo, eu não gostei disso, eu prefiro fazer de outra maneira, eu não vou conseguir te ajudar hoje, eu quero isso, eu não quero aquilo, sem humilhar ninguém, sem precisar gritar, sem precisar criar conflito. E aí lembra mais uma vez do que eu te falei sobre a importância de tu trabalhar o como tu fala, o que tu fala, tá percebendo em como eu estou transmitindo essa mensagem para ti? Esse é um dos grandes problemas do cara bonzinho que tenta agradar todo mundo. Ele começa omitindo uma opinião, aí depois ele vai evitar uma desculpa, aí depois ele conta uma mentira pequena. Aí quando percebe, tu acaba construindo uma versão tua que mente para ti mesmo e só existe para manter os outros satisfeitos e tu na merda. E até para isso tem o preço que geralmente vem na tua saúde. E aí entra na falta ou no excesso de sono, no vício em álcool, em fast foods, em drogas, em pornografia, em jogos, em apostas. E aí o que vem de consequência de tudo isso é insônia, cansaço, fraqueza, sobrepeso, irritação, ansiedade, depressão e, em alguns casos, até naquela palavra que começa com sui e termina com sídio. Foda. Então deixa eu te falar uma coisa muito clara. Parar de ser bonzinho não significa parar de ser um cara bom. Tu pode ser educado, tu pode ser generoso, tu pode ajudar as pessoas, tu pode ser um cara simpático, tu pode tratar bem as pessoas ao teu redor, tu pode abrir a porta para alguém, pode fazer um favor para um amigo teu, para um familiar teu. Nada disso é fraqueza, bicho. O problema começa quando tu faz essas coisas só por medo de não se sentir amado, só por medo de dizer não. Quando tu ajuda porque tu realmente quer ajudar alguém, existe liberdade aí. Agora, quando tu ajuda porque tu tem medinho de ser rejeitado, existe a dependência emocional de tua parte, pô. Aí é complicado. E talvez essa seja a pergunta que tu precisa começar a se fazer. Pô, bicho, eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque eu tô com medo de desagradar? Essa pergunta é foda, porque ela começa a mostrar onde tu tá vivendo pelos teus próprios valores e onde tu tá simplesmente tentando ser aceito pelas pessoas, que muitas vezes tu nem gosta. Por isso mesmo, se tu quer parar de ser um cara bonzinho e quer começar a mudar isso, faz uma coisa hoje. Escolhe uma situação pequena, tá? Uma situação pequena em que normalmente tu diria sim, mas que tu gostaria, no fundo, de dizer não. Mas diz não mesmo, pô. Sem grosseria, sem trauma, sem inventar desculpa. Diz não. Pronto. Depois tu escolhe alguma coisa que tu quer e que normalmente tu teria medo de pedir. E pede. E por último, sabe aquela tua opinião sobre aquele assunto que tu tem se omitido aí por medo de desaprovação das pessoas? Fala, bota para fora aquilo que tu pensa. Tu vai sentir desconforto, é claro, né? Mas é justamente aí que está o poder desse exercício.
Tu precisa aprender que desconforto não é perigo. Às vezes é só um preço que tu vai ter que pagar por se posicionar. E, meu irmão, tá tudo certo. O homem bonzinho passa muito tempo tentando evitar a rejeição. Já o cara que está construindo a própria vida aprende a aceitar que rejeição, a discordância e a desaprovação das pessoas fazem parte do trajeto, fazem parte do caminho. Tu não precisa conquistar todo mundo, tu precisa ativar o teu lado egoísta nessa parte para saber quem tu é, o que tu quer e o que tu está disposto a fazer para chegar lá. E principalmente, brother, tu precisa parar de abandonar as tuas próprias prioridades toda vez que alguém pode ficar um pouquinho chateado contigo, magoadinha contigo, né? E antes que tu pense que é errado ser egoísta, entende que a sacada aqui é tu equilibrar as coisas. Não adianta tu só ajudar os outros com o teu altruísmo e sempre se ferrar no final. Tu precisa assumir também o teu lado egoísta para ser, para fazer e para ter aquilo que tu quer ser. Porque é sendo, é fazendo, é tendo mais por ti que tu vai conseguir mais tempo, mais energia ou mais dinheiro para fazer mais e melhor pelas pessoas sem ficar desgastado, sem ficar estressado e puto da vida no final. Então, da próxima vez que tu estiver prestes a dizer sim de forma automática, para e pensa, porra, bicho, eu quero realmente isso? Se a resposta for não, talvez esteja na hora de tu começar a falar, a botar para fora. E talvez seja justamente aí que tu comece a parar de ser bonzinho e ser mais respeitado. Se essa aula bateu em algum ponto que tu tá vivendo hoje por aí, comenta aqui embaixo. Eu preciso aprender a dizer não, que eu quero saber aí quantos caras estão passando por isso. E se tu conhece aquele brother que vive fazendo tudo pelos outros e depois reclama que ninguém respeita ele, aproveita e manda para ele também esse vídeo. Compartilha aí, pô. Eu tô deixando aqui no lado mais um vídeo que pode ajudar no teu desenvolvimento pessoal e profissional. Clica aí para dar uma conferida e faça o que acontece.